Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Fortimei. Vamos para mais um vídeo e vamos falar do Campeonato Paulista de 1998, né? Um campeonato muito legal, né? Um campeonato mais enxuto para os times grandes, né? Para a época. Até porque, né? Os quatro grandes de São Paulo estavam focados no Rio São Paulo, né? E com isso eles foram alocados para a fase final, para a segunda fase, enfim. Que tinham poucos jogos, né? Para classificar, depois semifinal e final, né? Enfim, e antes da gente falar do campeão, né, que foi o São Paulo, temos que falar do regulamento, né, que mudou um pouco, mas dessa vez simplificaram um pouco, né, em relação ao 97, que, meu Deus, eu tentei decifrar aquele regulamento, mas não consegui, gente, enfim. Em 98, né, tivemos 16 times, sendo que na primeira fase, os 12 times, né, que eram os pequenos, né, eram divididos em dois grupos de 6, né, e jogavam dentro da chave. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase seguinte, se juntando aos grandes, né? Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, né? Que, como eu já falei, estavam jogando no Rio São Paulo. Os 12 times remanescentes foram novamente divididos em duas chaves de 6, também, né? A mesma coisa. E também jogando partidas em turno e retorno, claro, né? E aí, dessa vez, os dois melhores de cada grupo avançam para semifinais, disputados em ida e volta. Os vencedores da semifinal se enfrentam nas finais, óbvio, também em duas partidas. Os quatro clubes eliminados na primeira fase disputaram um quadrangular, que era uma espécie de torneio da morte, para conhecer o último colocado do grupo, né? A ser rebaixado, ou seja, tinha um torneio da morte ali e tal, o último colocado desse torneio da morte era rebaixado para Série A2 do ano seguinte. Enfim, esse campeonato foi muito doido também, né? Eu tenho que falar uma coisa rápida aqui que eu tô lendo. O campeonato de 98 teve negócio de atrair público, sabe? Teve shows, sorteio de carros, até cheerleaders, né? E as rendas de todas as partidas foram previamente vendidas para a empresa VR, né? O famoso Vale Refeição, né? Que pagou 41 milhões de reais, garantindo uma cota mínima em cada jogo para os clubes, né? Assim, a VR não permitia a divulgação das rendas das partidas, embora os clubes já soubessem por antecedência quanto iriam ganhar. O público pagante seguiu sendo divulgado normalmente em diversas partidas tal, né, em estados do interior e na capital, enfim. E o total anunciado era sempre 6 mil pagantes, o mínimo exigido para que os clubes recebessem a cota. Bom, esse não é um regulamento, mas é um tipo, não é uma curiosidade aí para vocês. Outro detalhe é que vamos ter que falar também, né, de um negócio interessante que foi do caso do Marcelinho Carioca, né? Que teve o famoso Disque Marcelinho, né? Para quem não se lembra na época. Mas isso a gente vai chegar na parte do Corinthians, né? Na parte dos grandes, tá? E antes disso a gente tem que falar do campeão, né? Que foi o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo, após 6 anos, né? Voltou a ganhar o campeonato estadual, né? E dessa vez montou um time forte ali, né? O São Paulo estava com a base de 97, né? E trouxe reforços mais pontuais, assim, né? E o time do Morumbi, dessa vez, estava com um time forte ali para tentar buscar um título, né? Que não ganhava há 6 anos, né? Fora que a torcida já estava meio carente, né? Acostumada a ganhar título todo ano, quase todo ano, né? São Paulo tinha parado de ganhar título, né? Depois de 94 ali, né? Ficou uns 3, 4 anos longe de taças e até que em 98, enfim, o São Paulo chegou lá. O São Paulo tinha um time forte, né? Tinha o Ceni, né? O Rogério Ceni no gol. Tinha um volante chamado Capitão, tinha o tetracampeão, o Márcio Santos na zaga, né? Tinha o Serginho, lateral esquerdo, que estava se destacando muito no time do Morumbi. O São Paulo trouxe o Carlos Miguel, né? De várias conquistas no Grêmio, né? E tinha as apostas, né? A molecada, né? Tinha o Denilson, né? O Denilson Show, que estava jogando muito. O França, né? Que veio do Rio Branco de Americana, né? E o Dodô, né, que já estava no São Paulo desde 96, 97, né? Fora outros nomes, né? Veio o Aristizábal, né? Embora o Aristizábal já estava desde 97. Tinha também um cara chamado o Alexandre Volante, né? O Alexandre Rottweiler, né? Enfim. E para encerrar de vez, né? O Raí, né? Que veio justo para a final, né? A gente já chega lá.
O São Paulo fez uma primeira fase tranquila, né? Óbvio, né? Em 10 jogos o time ganhou 8, né? Ou seja, no grupo que ele jogou lá com Portuguesa e Santos, né? Que eram os mais fortes ali, o São Paulo triturou o grupo, né? Então ficou sem susto e nas semifinais enfrentou o Palmeiras, né? O Palmeiras de Felipão, Paulo Nunes, né? Aquela turma. E o São Paulo não teve dificuldades, né? Venceu os dois jogos, né? 2-1 e 3-1. E o São Paulo eliminou o rival, né? Na final, o São Paulo enfrenta o Corinthians, né? Um time forte do Corinthians, que estava montando aquele time, né? Que iria ganhar brasileiro, depois ganharia Mundial de Clubes, né? 2 anos depois, enfim. Né? O Corinthians treinado pelo Luxemburgo, né? Enfim. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2-1, né? E aí, antes do segundo jogo, né? O Raí foi contratado, né? Veio do Paris, né? Saint-Germain. Veio pro Morumbi, né? E todo mundo confirmando, né? Aí vai jogar a final, né? A finalíssima, né? O jogo decisivo, né? E isso estimulou, né? A torcida do São Paulo, né? Claro, a torcida do São Paulo ia lotar o Morumbi, lógico, mesmo se ele não viesse. Aí estimulou mais, né? Quer dizer, um cara que já era ídolo, um cara, né, do time de ouro, né? Do início dos anos 90, né? Que foi muito importante naquelas conquistas, né? Do São Paulo de Tele Santana, enfim. Quer dizer, e a torcida acreditou mais ainda, né? Numa reviravolta, né? No confronto. É, e o Raí não só já veio para treinar e tudo mais, como foi escalado para decisão, né? Ele entrou no lugar do Denilson, se não estiver errado, né? Ou no lugar do Alexandre Galo, acho que foi algo assim. É, e aí no jogo, né? Aí no jogo o São Paulo conseguiu o que queria, né? O São Paulo começou com tudo, foi para cima, saiu na frente aos 30 minutos, né? Num cruzamento do França, acho que foi do França, não sei. A bola desviou ali, e aí o Raí percebeu, né? E cabeceou e fez 1-0. Só que aí veio o segundo tempo, o Corinthians empata com o Didi, né? Num golaço do Didi. E aí o São Paulo tinha que fazer 2 gols, né? Pra ser campeão, né? Não sei se fizesse mais um gol, não sei se haveria pênaltis ou não sei. Acho que não haveria pênaltis não, né? Não sei. Mas enfim. E o São Paulo não se abateu, né? Mesmo tomando gol, né? O São Paulo foi pra cima, aí minutos depois o França faz 2-1, uma jogada bonita ali do Raí e tal. E aí, né, o São Paulo controlou o jogo, né? E aí, perto do fim do jogo, né? Denilson fez uma bela jogada pela linha de fundo. E aí, só rolou pro França, que fez 3-1. E aí, fechou o placar, né? São Paulo foi campeão paulista de 98. Um título merecido, né? O São Paulo foi o melhor time do campeonato, né? Montou um time forte e conseguiu um título, né? Muito merecido. E ainda por cima, na volta do ídolo, né? Do ídolo Rael Morumbi, né? E a torcida do São Paulo foi a desforra, né? O Raí, que já era carrasco do Corinthians, né? Voltava, ainda fez gol e infernizou os corintianos, enfim. Agora vamos falar do time base do campeão, né? Que era o Rogério no gol, né? Rogério Ceni. A defesa era Zé Carlos, capitão, Márcio Santos e o Serginho, né? O meio campo era o Alexandre Galo, né? Só que aí ele sai e o Fabiano entra. Aí tivemos também o Fabiano, né? Mas só que aí entrou o Raí, né? E o Carlos Miguel. No ataque, né? O França e o Denilson. Só que no lugar do Denilson, né? Às vezes jogava o Dodô. E o Nelsinho Batista era o técnico. Bom, agora vocês vão ver os gols, né? Do título do São Paulo e a gente já volta. Aí o Zé Carlos. Na tentativa de cruzamento, o toque, França, Raí meteu a cabeça. Gol! Aí o Rincon, o toque para Didi, tem a chance, capitão, ele bateu pro gol. Entrada do Aristizábal. Daqui a pouco explica o Casagrande como é que fica isso aí. Raí, ótima devolução, olha o França, olha o gol do São Paulo. Gol! Do São Paulo! Todos os jogadores se entregando
de forma total esta grande decisão. Olha a bola na linha de fundo, olha o São Paulo. Não saiu não, França bateu! Gol! É do São Paulo! Acabou em São Paulo! O São Paulo é o campeão paulista de 1998. 3-1 para o São Paulo na final. 2-1 para o Corinthians no primeiro jogo. 3-1 para o São Paulo. Garcia Batista campeão. Bom, estou satisfeito. Eu sou bicampeão, São Paulo ganhou um título importantíssimo também. Sim, você nunca vibrou tanto, hein? Vibrei para mostrar que eu dei um título para eles e ganho um título deles agora. Certo? Linda vitória do time do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos voltar com o Domingão do Faustão. Fausto Silva aí, ritmo de decisão, em ritmo de título, recebe finalmente a taça. O time do São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governo de São Paulo. Bom, aí vocês viram os gols, né, de São Paulo contra o Corinthians, né? E agora a gente tem que falar do time grande, né? E aí começando, claro, pelo Corinthians, né? O Corinthians, né, naquele ano, né, voltou a montar um time decente, né? Um time forte ali. Após um 97 não muito bom, né? O Corinthians quase caiu no Brasileiro de 97, aí o time passou por uma pequena reformulação ali. O Vanderlei Luxemburgo foi chamado para, né, fazer essa reformulação e aí ele montou um time forte ali, né? Tanto que o Corinthians repatriou de volta o Marcelinho. E como que eles fizeram isso? Não foi nem o Corinthians, né? A Federação Paulista naquele ano divulgou a tal Disque Marcelinho, né? No começo do ano, né? Num negócio ali dos torcedores ligar para esse disque e tal e falar onde você quer que o Marcelinho jogue, né? Nos Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, né? Enfim, aí foi uma espécie de marketing, né? Que a Federação Paulista fez, né? Para trazer, né? O Marcelinho, né? Então, eu acho que quem arrecadasse mais, talvez desse o dinheiro pro clube, e aí o clube buscaria ele e tal, e contratava, enfim, algo assim. Mas é óbvio, né, que a torcida corintiana usou muito esse disco Marcelinho, né, maior do que foi a de São Paulo, Palmeiras e Santos, e na votação, é lógico, eles ganharam essa votação, e aí, claro, né, o pé de anjo voltou pro Parque São Jorge, né. Enfim, além do Marcelinho, o Corinthians trouxe outros nomes, tinha o Mirandinha, né, não, Mirandinha não, trouxe o Didi, trouxe o Célio Silva de volta também, trouxe do Paraguai o zagueiro Gamarra, né? Um zagueiro muito bom, inclusive, muito firme, né? Vampeta, né? Começou a ser titular, enfim. E o Corinthians estava com um time ali forte, né? Um time para pelo menos chegar até as finais, né? Pelo menos, né? Ou não, né? Ou no máximo tem que chegar nas finais, né? Na primeira fase o Corinthians jogou no grupo 1, né? Onde o único rival ali era o Palmeiras, né? O único que era o time mais forte, né? E foi um passeio no parque, né? O Corinthians classificou sem sustos, e ainda invicto, né? Sem derrotas. E na semifinal terminou invicto também, né? O time enfrentou a Portuguesa, né? E 2 jogos muito tensos, muito pegados e polêmicos também. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 2-2. O Corinthians tinha a melhor campanha que a Portuguesa e avançou por causa disso, né? E teve uma polêmica danada com a arbitragem, né, do Castrilli, né, que deixou de marcar um pênalti para a Portuguesa e deu um pênalti muito duvidoso a favor do Corinthians, enfim. Embora ele também, acho que, se não me engano, ele não marcou um lance também a favor do Corinthians, né, ele não marcou, né, podia ter marcado também, enfim. E assim, né, o Corinthians estava na final. Só que na final, né, não deu certo, nada certo pro Corinthians, né. O Corinthians até ganha do São Paulo por 2-1 no primeiro jogo. Só que na volta o time leva de 3-1, né? Na volta do Raí ao Morumbi e o Corinthians acaba vice, né? O Corinthians tinha a chance de ser bicampeão, né? Dessa vez foi vice-campeão. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras naquele ano, né, estava focado na Copa do Brasil, né? Só que nem por isso deixou de lado o Paulista, né? Na primeira fase o Palmeiras avançou, assim, mas sem empolgar a torcida. O Palmeiras ficou em segundo lugar, né? E aí na semifinal o Palmeiras enfrentou o São Paulo e como o time estava meio
mais focado na Copa do Brasil, né? Talvez o time não entrou como deveria, né? Num clássico e acabou sendo eliminado pelo São Paulo, né? Perdendo os 2 jogos, né? O que gerou uma certa, dúvida, né? A esse time na época. Só que o Palmeiras, né? O Palmeiras na época treinado pelo Filipão, né? Mostrou que não, né? O time mostrou força e tal, foi superando e meses depois acabou sendo campeão da Copa do Brasil, né? E no fim do ano o Palmeiras ainda ganhou o Mercosul, ou seja, se o Palmeiras não foi bem nos torneios regionais, né, estaduais, né, Paulista e Rio São Paulo, nos torneios, né, fora de São Paulo ou do Rio, né, o Palmeiras foi campeão, né, foi da Copa do Brasil e da Mercosul. Chegamos no Santos, né, o Santos foi a decepção, né, desse campeonato, ou seja, jogando num grupo ali com São Paulo e Portuguesa, né, podemos dizer que era um grupo da morte, porque eram 2 times fortes, né? O São Paulo mais ainda, claro, e a Portuguesa sempre forte na época. E o Santos, né, apesar de fazer bons jogos, né? Mas o time não conseguiu se classificar, porque o Santos ganhou 4 jogos apenas em 10, né? Quer dizer, muito pouco. Perdeu 4 jogos, quer dizer, perder 4 jogos num campeonato curto, né? Com apenas 10 rodadas, aí é fatal, né? A tendência é ser eliminado, né? E foi o que aconteceu. O Santos não conseguiu avançar e foi a decepção nesse campeonato, né? Agora, para encerrar de vez, vamos falar da surpresa que foi a Portuguesa, né? A Portuguesa estava forte no final dos anos 90, né? Já vinha forte desde 95 ali, né? 96, né? E em 98 a Lusa quase chegou nas finais, né? O time avançou em segundo no seu grupo, né? Que tinha, já falamos aí, né? São Paulo e Santos. Na semifinal, a Portuguesa enfrentou o Corinthians, né? Foram 2 empates para os dois, né? Só que o Corinthians, como tinha a melhor campanha, avançou. O problema é que no jogo da classificação, né? Que vale a classificação, a Portuguesa foi prejudicada pelo Javier Castrilli, né? Acho que é paraguaio, não sei, argentino, não vou lembrar. Enfim, os torcedores da Lusa não gostam de lembrar do nome do Castrilli, né? Porque ele prejudicou a Portuguesa, né? Deu um pênalti inexistente para a Portuguesa, deixou de marcar um lance a favor da Portuguesa, enfim. E a Portuguesa foi prejudicada, né? Convenhamos, né? Foi muito prejudicada, né? Enfim, foi muito triste também, né? Porque ao final do jogo os jogadores estavam chorando, né? O zagueiro César, né? Vocês verem reportagens da época, vocês vão ver o zagueiro César saindo chorando, tipo, cansado de ser roubado, que não sei o que e tal, e chorando, né? Imagina. Enfim, foi uma eliminação bem traumática, né? Para a torcida da Lusa, né? Aí é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos ficando por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. É isso, tá? É isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima.